Ok, João Batista foi um sacerdote de Deus assassinado por um nafal, por alguém extremamente violento. O Mestre Jesus, então, não está dizendo para que nós venhamos fazer força para alcançar o reino de Deus. A palavra grega, nesse texto, não dá a ideia de nós nos esforçarmos como nós pensamos, pela consagração, pela busca. Em outros textos nós poderemos falar desse assunto, que é um tema que eu amo, que é a consagração. Mas não Mateus 11:12, ele está falando que fizeram violência para se apoderar do reino. Neste contexto, em Mateus capítulo 11, versículo 12, o Mestre Jesus está querendo dizer que fizeram violência a João, como haviam feito violência ao reino de Deus desde o princípio. Existe uma conexão interessante entre Abel e João Batista. Em outra ocasião, nós poderíamos fazer essa comparação. Ambos tinham muitas coisas semelhantes entre si. Ambos tinham quase que a mesma chamada e ambos foram martirizados. O Mestre Jesus, em Mateus capítulo 23, verso 35, faz uma lembrança de Abel, muito interessante. Mateus, no capítulo 23, verso 35, ele diz o seguinte: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. E ele afirma, desde o sangue do justo Abel, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Mateus 23, verso 35. Mateus 11:12, João Batista, o mártir, debaixo da opressão de Nefilim. Agora, Mateus capítulo 23, versículo 35, Abel. E é interessante que quando o Mestre Jesus faz a sua lista de justos, a sua lista não começa por Adão. A lista do Mestre Jesus não começa por Adão. Se fôssemos fazer uma lista de justos, Adão não apareceria nessa lista de justos. Na lista do Mestre Jesus, o primeiro justo foi Abel. Isso manda já um recado para quem vai estudar conosco sobre Gênesis, e destruindo a ideia de que Adão foi inocente. De que Adão foi inocente e depois consciente. E nós temos proposto que Adão não foi inocente, mas foi um transgressor consciente. Em Mateus capítulo 23, verso 35, o Mestre Jesus desafia, falando do sangue do justo Abel. Ou seja, quando ele quer fazer menção ao que aconteceu desde o início até o período interbíblico, que é quando vai existir Zacarias, filho de Baraquias, quando ele vai fazer uma correlação. Abel está em Gênesis, esse Zacarias está em Crônicas. Então a Bíblia hebraica vai de Gênesis a Crônicas. Quando ele faz esse resumo, ele coloca Abel como sendo o seu primeiro mártir. Ou seja, vítima de um nafal, vítima de Nefilim. Isso não é guerra humana simplesmente, não é violência pela violência, é uma violência feita contra o sacerdócio de Deus para atingir aquele que não pode ser atingido. Preste atenção no que temos falado. Então, quem seriam os Nefilins? Homens violentos, desde Gênesis, homens extremamente violentos, homens que não têm a bênção, e para se apropriar da bênção, fazem uso de vários recursos. Homens que não têm a presença de Deus, então precisa do acúmulo de bens, precisa do entretenimento para suprir a ausência de Deus, e quando estão em falta, fazem uso da arma e da violência para obter os seus intentos. Essa é a sociedade dos espinheiros, uma sociedade que tem como premissa mostrar para Deus que é possível viver sem Ele. Exatamente o contrário do que o Mestre Jesus ensina. Na oração ensinada pelo Mestre, ele falou, Avinu Sheba Shamayim, Itkadesh Shimcha, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Como carente de Deus, como precisando de Deus. Preste atenção, em Mateus 11:12, ele cita João Batista como seu herói, vítima de violência.
E ele fala que desde os dias de João se faz violência contra o reino de Deus para tomá-lo. Depois, em Mateus capítulo 23, 35, ele cita Abel como tendo sido a primeira vítima de ramais, de violência para atingir a Deus. Então, se você compreendeu, o Mestre Jesus nesses dois textos faz sim menção a Gênesis no capítulo 1 ao 6. Uma menção clara e direta, e dando a entender que aquilo não parou, que aquilo não cessou, e claro, está longe de cessar. Existe um termo em grego chamado anticristo, que é muito famoso. E a ideia do anticristo, muitas vezes fantasiada por alguns, nada mais é do que a mesma ideia do Nafal, ou no plural, Nefilim. O anticristo seria alguém que não somente quer se opor ao Cristo, ao Messias, mas ele quer assumir o lugar. O anticristo, ele não tem Torá, ele não tem nenhum princípio, e ele se volta contra o eterno. E o anticristo e os anticristos que existiram durante a história, eles matam servos de Deus como se estivessem prestando um culto. Então, para você que não está entendendo, o Nefilim de Gênesis capítulo 6, versículo 4, eram homens violentos. E eu gostaria ainda de falar desse contexto. Dentro do que eu tenho falado, onde existe espaço para raciocinar sobre anjos? Dentro do que nós temos falado, onde existe espaço para se pensar que anjos deitaram com mulheres e geraram gigantes? Então nós estamos desmentindo aqui. Uma que não existe gigantes, é uma tradução falha. O original não fala gigantes, ainda que existissem homens de grande estatura. A Bíblia está muito mais preocupada com a natureza empírica, com o comportamento de cada um deles, do que com a sua forma física. A Bíblia não trabalha com fábulas, com lendas. Ela está preocupada com a sua conduta. Quem são os nefilins quanto à conduta? Nós não queremos saber quantos metros eles têm. Nós queremos saber qual é a sua metodologia, como se forma a sociedade onde eles existem. Porque não são somente homens violentos, mas que impõem uma maneira violenta de agir. O Mestre Jesus dá a ideia de que aquilo não parou, e quem estuda a história sabe, não parou. Vários impérios surgiram depois do dilúvio. Você poderia citar aí, entre alguns, Babilônia, Assíria, citados na Bíblia, Babilônia, Assíria, Pérsia, Grécia, Roma, e outros que vieram do Império Romano esfacelado, extremamente violentos. Não precisam ser de 2, 3, 4 metros, isso é uma fantasia. Eles só precisam ter as mesmas características. Então, preste atenção, você que gosta de estudar a palavra. Pense na união entre a palavra Nefilim, no plural, e a palavra anticristos. E você vai perceber que ao longo da história sempre houveram Nefilims e sempre houveram anticristos. Eu ainda quero apelar para você, numa leitura ainda do Mestre Jesus, em Mateus, no capítulo 24, no versículo 37 e 38. Mateus, capítulo 24, verso 37 e 38. Preste atenção. Olha o que o Mestre Jesus diz. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ok? Leia comigo de novo. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Perdoe a minha ironia, porque eu ainda não estou solto nesse formato de pregar olhando para uma câmera. À medida que eu for me soltando, vai ficar mais claro a maneira como eu penso. E a leitura de Mateus 24, 37, já mostra que a ideia de anjos deitando com mulheres, gerando gigantes, é extremamente inocente, infeliz e herética. Ok, então lemos Mateus, capítulo 11, versículo 12, o mestre destaca o herói dos seus dias, o mártir, sua testemunha nos seus dias, que sofreu violência por parte daqueles que querem tomar o reino de Deus, à força,
pela violência, pela Hamas. Capítulo 23, verso 35, ele cita o seu primeiro herói, o herói reivindicado por Deus, Abel. E agora no capítulo 24, nós estamos lendo algo assustador. Capítulo 24, verso 37. E aqui nós deixamos em aberto o diálogo que possamos ter com pessoas acerca desse assunto. É claro que na meditação para a igreja nós não entramos em todos os detalhes, mas se alguém quiser conversar conosco ou debater conosco, estamos abertos acerca desse assunto. O que eu quero provar mais uma vez, sem nenhum medo de errar, fazendo uso das escrituras, que não deixa margem para dúvidas. Não existe três pensamentos acerca desse assunto. As escrituras revelam um só pensamento. Vou repetir, nós existimos para provar que as escrituras são a palavra de Deus, que elas são inspiradas desde Gênesis 1 a Apocalipse 22, 21. E desafiamos quem pensa o contrário, usando somente o texto sagrado. Usando o texto sagrado, o Mestre Jesus, ele torna totalmente infantil qualquer ideia angélica. Capítulo 24, verso 37 diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Não entendi, pastor, eu vou explicar. Ele exige que aquele contexto se repita nos dias anteriores à sua vinda. Ou seja, se eu fantasio o contexto de Gênesis 6, do 1 ao 4, criando fantasias angélicas com anjos deitando com mulheres, eu vou ter que ser tolo ao ponto de aplicar isso no futuro. A tolice, ela é lá atrás, quando alguém faz um comentário leviano, como nós ouvimos em programas de TV, pessoas falando da relação sexual de anjos com mulheres e tentando imaginar como essa relação se deu. Absurdo! Porque esse indivíduo que está falando isso, ele vai ter que responder como é que Jesus fala que aquele contexto vai se repetir. Ou seja, quem hoje, no século 21, consegue imaginar anjos agora se relacionando com mulheres e gerando gigantes? A mentira, ela é tão grande que ela não vai conseguir perpetuar o seu ensino. É uma mentira, é uma heresia. O Mestre Jesus fala que aquele contexto, Mateus 24, 37, irá se repetir, porque vai ser na vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé. Quais são os dias de Noé? Nós colocamos aqui a genealogia para você. Noé foi contemporâneo de Lameque, Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Quais são os dias de Noé? Os dias de Noé são os dias daqueles homens violentos, dos Nefilim. E os filhos de Deus, do qual Noé é citado como 10º no capítulo 5, eles vão se misturar. Olha o que o Mestre Jesus fala em Mateus capítulo 24, verso 38. Está aí. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Bom, se você quiser ler novamente o texto, preste atenção. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Quais são os dias anteriores ao dilúvio? Os dias da má semente, da boa semente, dos filhos de Deus, no padrão de Abel, nos filhos do maligno, no padrão de Caim e de seu pai Adão. E o Mestre Jesus, em Mateus 13, ele vai falar de boa semente, má semente. Paralelo perfeito, porque ele falou que iria publicar mistérios ocultos desde a criação do mundo. Voltando para Mateus 24, verso 38. Ele diz o seguinte: o contexto que se repetirá na sua vinda não é de fantasias sexuais angélicas, mas sim de costumes, de mistura, contrariando Levítico 19, 19, que proíbe a semeadura de 2 tipos de semente. O Mestre Jesus fala que novamente na sua vinda, nos dias anteriores à sua vinda, será muito semelhante aos dias anteriores ao dilúvio. E o que estava acontecendo lá? Os filhos de Deus
estavam escolhendo as que, dentre as filhas dos homens, mais lhe agradavam à vista. Isso é interessante. E é claro que, se você for pensar num contexto de homens violentos, porque já existiam nefilins antes da mistura, nós lemos esse texto. E depois também, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. O que o contexto nos apresenta é que os filhos de Deus passaram também a treinar a mesma arte para poder competir com os filhos de Caim. E em ganhando, teriam como resultado a conquista dessas meninas que agradavam à vista. Vamos lembrar aí que existe uma menina citada no capítulo 4 chamada Naamá. Naamá significa agradável, encantadora. Então, Naamá, agradável, encantadora, representa um grupo de mulheres extremamente sensuais. E os filhos de Deus passaram a treinar para a mesma batalha, para poder conquistar essas jovens. O texto que Jesus fala é o seguinte: vai ser no futuro como foi no passado, vai ser no fim como foi no princípio. Como? Eles se casavam, ok? Casar é um termo particular para o homem que tem um filho, um menino, um rapaz, e ele vai então casar esse menino. Dar em casamento já se aplicaria à menina, que é quando o pai, ele recebendo o pagamento do dote, a menina é comprada dele. Então, casar, homem, dar em casamento, menina. O texto é muito claro, porque que Jesus vai lembrar dos dias de Noé, justamente relacionado a casamento. Casamento de quê? De anjos com mulheres? Não, de homens com mulheres. Então eu te desafio. Então nos dias que virão, aquele cenário vai se repetir? Claro que não. O que vai se repetir é o mesmo modus operandi. O quê? Homens violentos estarão dominando nos dias anteriores à vinda do Senhor Jesus. Eles não serão chamados de Nefilim, mas vão ser chamados de Anticristo. E esses homens que virão, eles estarão matando cruelmente aqueles que defendem o reino de Deus. E não muito longe dos nossos dias, esse cenário se repetirá. Ao longo das 7 parábolas em Mateus capítulo 13, do 1 ao 52, nós queremos te desafiar a estudar conosco, a partir da parábola do joio na semana que vem, quando nós vamos mostrar que não somente no passado existiram homens infiltrados, que não somente no passado existiu a mistura entre as duas sementes, mas que o Mestre Jesus, depois de fundar uma igreja pura, ele vai nos dar um relatório tenebroso e vai nos contar a história da igreja, desde quando ele fundou até o fim. E, para nossa surpresa, é um relato extremamente forte. Jesus vai se assentar conosco e nos mostrar que dentro do seu reino vão surgir homens que vão ser favoráveis à mistura e que a mistura vai tirar a essência da igreja. Se você hoje observa à sua volta uma incoerência entre o que está escrito na Bíblia e aquilo que os chamados crentes dizem, fazem, vivem, é porque você precisa estudar conosco para você ver que Jesus de Nazaré fundou uma igreja pura, mas que ele tinha consciência de que ela se perverteria ao longo do tempo. Eu não falo a igreja noiva de Jesus, mas a igreja que ao longo do tempo se deixou levar por vários costumes, por vários princípios errados, e principalmente por lideranças do maligno. Nós queremos denunciar que ao longo das eras, a igreja foi muitas vezes liderada por espinheiros. Esse é o nosso desafio, mostrar que Jesus sabia que a sua igreja durante a história seria liderada por homens ímpios. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom.